Olá, minha gente, tudo bem? Você que nos acompanhou até agora na Web TV, nos bastidores da apometria, será que você já sabe tudo a respeito do assunto? Apesar de suas experiências em reuniões mediúnicas, em reuniões de apometria, você acha que já esgotou tudo que sabia, tudo que estudou a respeito? Aposto que não. Temos muito mais para você. Eu sou o Robson Pinheiro. Estou aqui no programa de Web TV, nos bastidores da apometria. Hoje, especialmente, nós vamos entrevistar o nosso amigo Ari Caldeiras, que é médico, que também é dirigente de reuniões mediúnicas, tanto na apometria quanto de ectoplasmia, e trabalha ativamente na Clínica Holística Yosef Kleber. Tudo bem, Ari? Tudo jóia, Robson. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, Ari, digamos, ele é o expert aqui em trabalhos ligados à bioenergia, a magnetismo, a fisiologia. E aproveitar aí que você é médico, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para você. Qual que é a importância do estudo da pessoa que trabalha na apometria, nesta área de fisiologia energética e temas correlatos? Na verdade, não só para os trabalhadores de apometria, né, Robson? Entender o funcionamento dos corpos energéticos e as relações desses corpos com o corpo físico é premissa para trabalhar com magnetismo. O que eu tenho visto é que muitas pessoas falam que trabalham com passe e, na verdade, o tratamento é único e exclusivamente um passe humano espiritual em que o médium não estuda, coloca toda a efetividade do tratamento na mão do espírito, porque ele acha que é o espírito que vai direcionar o magnetismo, se colocando à mercê daquela inteligência e não como coparticipador e proativo nesse tratamento. Quando ele estuda, ele é capaz de fazer diagnóstico, de entender as relações das doenças emocionais, dos distúrbios energéticos, com o contexto de saúde da pessoa e direcionar essa energia fazendo uma terapêutica muito mais efetiva. E tem o caso da apometria também, Ari, que muita gente atende a pessoa numa reunião de apometria e abandona o indivíduo sem o acompanhamento magnético, né? E isso é impossível, a recuperação real, genuína da pessoa, sem que haja um acompanhamento anterior, durante e depois também. Impossível. As pessoas, Robson, elas têm tendência a compartimentar as coisas, principalmente nas questões, entre aspas, espirituais. Mas como essa questão espiritual tende ao lado da religião, da espiritualidade, eles esquecem que isso também é ciência. Na medicina é assim. Eu atendo o paciente, reavalio, faço exames, do mesmo jeito que eu posso fazer tato magnético, através da anamnese também, examinar esses corpos energéticos, esse corpo mental, esse corpo emocional. Faço uma terapêutica na medicina e não reavalio, não tenho retorno, não vejo o resultado dos exames. Então é a mesma coisa, não há por que fazer diferente. É porque as pessoas tendem a colocar na mão da espiritualidade tudo. E ali, na sua experiência nas reuniões, como que você avalia a questão da apometria fora da reunião mediúnica? O que se pode fazer, o que não se pode fazer dentro de um consultório terapêutico em relação à apometria? Boa pergunta e um pouco capciosa, né? Porque as pessoas acham que assim, tudo que se faz no centro espírita tem que ter espírito. Não, os espíritos, já estão lá no livro dos espíritos, de ordinário nos dirigem. Mas estamos num processo de parceria. E a apometria é uma técnica em que nós usamos magnetismo de uma forma diferenciada dos passes, mas também é magnetismo. E essa técnica pode ser usada sem o contexto mediúnico. Embora, na verdade, enquanto nós tratamos eu e o paciente, ou você o consulente, você está fazendo uma comunicação entre dois espíritos também. Então, não é verdade? Mas a apometria, fora do contexto de reunião mediúnica, ela tem técnicas que podem ser feitas sem participação dos espíritos, usando o próprio magnetismo do paciente. Do operador, na verdade. Então, nós temos técnicas para limpeza, nós temos técnicas até para desdobramento, que pode facilitar a percepção da pessoa de algum processo, facilitar a percepção anímica do próprio operador, do processo energético, do processo emocional. E nós podemos ajudar com o comando, com o pulso, em processo de fixação de polarização de memória. Eu uso muito isso associado a técnicas de hipnose. Quando eu trabalho técnicas de PNL ou de coach, eu uso às vezes o pulso para ajudar a afirmar aquilo que a pessoa tem depois de uma anamnese, depois de um trabalho, claro, né? Tudo isso aliando com fazer médico, né? Nunca excluindo, né? Nenhuma dessas terapêuticas exclui o acompanhamento médico, não exclui nem substitui o uso de remédios. Em nenhum momento nós aqui falamos que isso é substitutivo, é apenas complementar.
Então vocês veem então que o Ari faz uma abordagem que, lógico, para o nosso programa é muito curto, né? Não dá para abordarmos isso de uma maneira tão ampla assim. Eventualmente também você coordena a reunião, você junto com o Leonardo, não é mesmo? Sim, na verdade, cada grupo trabalha de um jeito, Exato. né, Robson? Nós temos 2 grupos de apometria que alternam os finais de semana. Um é coordenado por Léo, eu sou do grupo dele, com outros médios, nós já trabalhamos juntos há quantos séculos, né? E na eventual ausência de Léo, eu que coordeno o grupo, né? Ou às vezes em reuniões esporádicas e especiais, convocadas fora do calendário oficial, também eu coordeno quando não há outro. Né? Ori, e aliando essa prática médica, a sua experiência médica e a sua experiência como médium, como você vê a questão ética do trabalhador da apometria? Como eu devo me comportar em relação ao consulente? Em relação às coisas que eu fico sabendo espirituais e emocionais, também nos atendimentos anímicos? Bom, eu tento seguir o exemplo dos espíritos que nos coordenam. Os espíritos que nos coordenam são, né, eu não tenho o que falar deles, da ética, do carinho e do cuidado que eles têm. E isso, para mim, como médico, é um comum. Talvez para as pessoas que não são da área da saúde, não lidam com você que é terapeuta, tenham certa dificuldade de lidar com isso. Mas nós temos um segredo de consultório, ali é um ambiente seguro. Então nós estamos ali não como pessoas, nós estamos como enfermeiros do Cristo, como operadores, como trabalhadores, que vão cuidar daquela sacerdotes. Quase sacerdote. É um sacerdócio, Robson. Sacerdote e eu creio mais, quando nós falamos de sacrifício, um sacro ofício, que é o que a medicina exige da gente, já que nós temos o contato da dor do paciente, nós ali na apometria temos a oportunidade de falar de uma dor muito mais ampla. Porque nós tratamos as dores físicas, que vão repercutir na saúde clínica do paciente, nós falamos da dor emocional, da dor moral, da dor energética, da dor psicológica, da dor espiritual e muitas vezes de uma ferida, de uma cicatriz que advém de séculos passados. Então, quando nós abordamos, nós temos que ter um cuidado e de entender que aquela pessoa também é como nós. E aí vem uma frase que eu falo sempre com os meus colegas, que assim, depois da apometria eu tenho a certeza que não existe vítima nem algoz. Exato. E a vida se intermeia e faz um pano e vários teatros e vários sets de filmagem, várias situações em que os papéis se alternam. Então, na mesma hora em que eu vejo uma pessoa que está sendo atendida por mim num papel de vítima ou de algoz, eu tenho que entender que ela está num processo de aprendizado. E isso vai repercutir na saúde integral dela. Algumas informações nos ajudam, por exemplo, no contexto de gerenciar o trabalho. Então, aquela pessoa terá possibilidades melhores de crescimento e desenvolver as suas possibilidades, não na área que ela estava, mas em uma outra situação. E quando nós vemos, na medida em que as tramas das vidas das pessoas são muito intricadas, nós damos direcionamentos terapêuticos, ou com trabalhos que trabalham conceito como o campo mental, nós temos aqui no suporte emocional, no suporte com florais, na PNL, no coach, para que a pessoa entenda aquelas mensagens que nós temos mais claras, mais claramente abordadas. E que ela nem precisa ficar sabendo. Não precisa. E tem situações que, se souber ali, a pessoa trava e atrasa a vida, às vezes, né? Isso é. Eu acredito muito, às vezes, no que o Joseph costuma dizer. Para que falar o problema? A pessoa vem buscar solução. Fala a solução. Apresente para ela a solução. Nem sempre ela está preparada para saber a dimensão da coisa que está por trás da situação dela. Isso é tão interessante porque o Joseph também foi médico, né? Então, quando o paciente bate a minha porta como paciente, ele não quer exatamente saber o problema. Às vezes ele precisa do problema para que ele arregimente as estruturas internas para solucionar, tanto dessa vida quanto de outras. Mas ele quer a solução da dor. E essa solução da dor é o cuidado e o amparo. Então, a nossa equipe fica o tempo inteiro disponível para o cuidado energético, emocional, espiritual. E aí nós vamos usar de todas as terapêuticas que a clínica oferece. Inclusive, indicar terapêuticas médicas. E Ari, como você vê também a sua experiência na clínica holística Joseph Kleber, que o Ari é o coordenador técnico, né, digamos assim, o responsável técnico pelos trabalhos da clínica Joseph Kleber. Nos casos de obsessões complexas que nos procuram e são encaminhados para a apometria, existem grupos que não que seja certo ou errado, apenas citamos aqui,
que o consulente, qualquer coisa que ele reclama, põe na apometria. Mas as questões mais sérias mesmo, a pessoa faz um atendimento apométrico e libera a pessoa sem um apoio magnético, emocional, às vezes até médico mesmo, porque dependendo da intensidade, do tempo do processo, repercute como neuroses, psicoses, enfermidades físicas que precisam ser tratadas concomitante ao tratamento espiritual. Como você vê essa necessidade de acompanhamento do consulente? Bom, antes de falar disso, falar um pouco dessa questão de obsessão complexa, porque até um tempo atrás não tinha isso, né? Então, a obsessão era o que Kardec falava ali nas obras, na revista espírita, e muitas pessoas esquecem de ir na revista, porque quando ele fala de possessão, ele fala... Exato. Mas não vamos entrar nesse mérito. Depois deu-se, então, o nome de obsessões complexas, que muitas pessoas ainda não conhecem. Continuam tratando com passe humano espiritual, não fazem passe magnético, não atuam proativamente. E isso gerou, tanto no meio, eu vejo aí, vou falar no meio espírita, no meio terapêutico, um certo frisson, porque também tudo é obsessão complexa. Agora então, tudo vira. Porque eu tenho chips, eu quase que eu pego chips e fandangos, né, que a pessoa tem. Porque qualquer coisa a pessoa está com chip, e isso é desculpa para ela não mudar a relação com o pai, não falar não, continuar se submetendo àquilo que ela, né? Bom, mas em relação às questões das obsessões complexas, quanto mais técnica se tem, quanto mais aprofundado é o tratamento, é a questão obsessiva ou energética, e quanto mais longo na questão da linearidade do tempo isso está sendo, ou um processo de ressonância, mais tempo denota o tratamento. E as pessoas acham que a apometria é passe de mágica. O efeito é muito rápido. A gente faz uma terapêutica realmente efetiva. Mas aquilo vai gerar na pessoa um processo energético, um processo de mudança na fisiologia do próprio corpo, que será mantido ou não, mais efetivo ou não, segundo o paralelo que ela vai ter nas emoções dela ou não. E aí o que acontece? Um processo, não vamos falar na medicina, um paciente que tem uma questão uma doença grave como um câncer. Eu diagnostico o câncer, faço a primeira quimioterapia e libero? Lógico. Vou dar, e a família? Vou ter que dar o suporte para ela também? Então chegamos então com um paciente com obsessão complexa, um caso grave, energético e espiritual, faço o diagnóstico, até antes às vezes da apometria, aprofundo esse diagnóstico nos corpos, nas ressonâncias, voltamos no passado, jogamos para o futuro, trabalhamos isso tudo e instrumentalizamos aquela pessoa naquele momento, fixando pensamento, fixando novas possibilidades de postura e solta ela no mundo. É como o médico soltar um paciente com pneumonia com uma dose de remédio ou com câncer com uma quimioterapia. As pessoas esquecem que é um cuidado. E a gente está lidando com doenças complexas que vão denotar tratamentos longos, por mais efetiva e rápida que a apometria seja. A manutenção daquilo. E esta é a visão que nós temos na casa de Everilda Batista, que é dar esse suporte terapêutico emocional e até mesmo um aconselhamento médico com acompanhamento, dependendo do caso. E, diga-se de passagem, a maioria deles, né, Ari? A maioria. Porque na proximidade da entidade, do espírito, ou mesmo do processo energético intensivo que a pessoa viveu, isso repercute nas células físicas, no cérebro, no sistema nervoso. E na reunião de apometria você pode ter uma terapia breve, mas você precisa de ter um tempo longo de acompanhamento para que a pessoa possa reeducar pensamentos e emoções. E aí ela viver com qualidade e não voltar ao problema novamente. Né? Porque quando nós falamos desse paradigma integral da saúde, quando eu atuo nos corpos suprafísicos, no corpo mental, no corpo emocional, no corpo energético, eu gero alterações naquele funcionamento, essa energia se densifica mais ainda, perdendo a energia, mas se materializando mais, chegando no sistema nervoso, nos chakras, não vamos entrar nesse mérito. Mas até que essa energia atinja o corpo físico. Então a gente tem um delay de tempo. E esse delay de tempo precisa de ser cuidado, né? Então a gente precisa realmente dar esse suporte. E lembrando, Robson, que é fundamental. E aí as pessoas podem justificar no meio médico que isso é balela, que isso é o que vai justificar as terapias complementares. Mesmo que eu não tenha uma questão emocional desencadeadora, e eu vejo na prática que a maior parte das questões são desencadeadas pelas nossas emoções, em relação às nossas vivências, né? Tem um espírito que fala assim, muitos dos nossos problemas se resolveriam se eu soubesse falar quando sim, quando não e quando nunca. E mesmo que não fossem desencadeadas, um processo de adoecimento crônico tem uma questão emocional muito
muito pesada, muito premente. Severa mesmo. E às vezes, é o que a gente fala do nosso paradigma de cura, nós não vamos curar a doença física, mas se nós dermos suporte para a pessoa lidar com aquele contexto de vida mais equilibradamente, eu vou trazer sim saúde para ela, apesar do adoecimento. Então, o que nós queremos é que essa pessoa olhe para o processo de vida dela com maior profundidade e mesmo na vigência do adoecimento, ela tenha saúde emocional, saúde energética, saúde relacional, para ela viver com mais bem-estar e mais qualidade. Exatamente. Olha, e esta é uma abordagem que a gente poderia dizer uma abordagem integral, né, do ser humano, né? E, gente, fiquem atentos aí, porque apesar de toda essa explicação, nós precisamos muito tempo para estudar. Ori, você, para fechar, você viveu algum tipo de atendimento que tocou você profundamente? Nossa, Robson, são tantos que fica difícil de lembrar. Agora você me pegou de surpresa, né? Eu esperava que você perguntasse. Mas eu particularmente tive... Eu vou falar de um dos atendimentos mais recentes que nós tivemos, assim. Que aí você fala dessas nossas questões éticas, né? Muitas das vezes nós vemos pessoas que estão com um comportamento, alguma coisa assim, vamos abordar, né, nessa situação. E às vezes nós, por não termos a visão plena do que acontece, nós vamos entender só na apometria. E às vezes nós julgamos, nossa, porque nós somos humanos, né? Então eu tenho que fazer esse distanciamento. Então na hora que eu vejo a situação, nossa, mas por que isso está acontecendo? Então deixa eu abster da minha personalidade e entender todo aquele processo. Mas mais do que isso, por mais que isso aconteceu algumas vezes, mas eu lembro de um caso muito específico, não posso falar muito, né? Mas a pessoa muito reticente, mas assim, completamente desenergizada, completamente num estado psicossomático assim, roto. E mesmo ali naquele fundo em que ela estava reticente, os espíritos ainda deram. E às vezes eles olham para a gente, eles olham sempre, na verdade, com tanto carinho, que às vezes isso, mas assim... Mínimo do mínimo. Mínimo do movimento eles valorizam. O que nós, muitas vezes, na nossa lei humana, não valorizamos. E aí vale pensar, que é o que mais me toca. Quantas vezes eu não fiz a minha parte como trabalhador ou como ser humano e não merecia, na minha forma de julgar, o trabalho ou o amparo que eu recebia, mas os espíritos só olharam o mínimo movimento que eu fiz. E é extraordinário como, principalmente os nossos orientadores espirituais, a capacidade de pegar 1% ou 0,01% de coisa boa e dar 100% de atenção a essa coisa boa. E isso ele tira a pessoa do poço. E a impressão que eu tenho é que quando esse 1% acontece, e isso acontece no nível energético, portanto quântico, naquele 1% é que joga-se e concentra a energia para que dê essa miríade de possibilidades, né? Como espíritos que perceberam tão reticentes, tão endurecidos, e eu brinco que é a falta de um amor não correspondido em algum nível. Em outra vida, um amor de filho, de irmão, de mãe, um amor sexual, é um amor. Eu brinco que até Lúcifer é assim, o número 1, nascido da luz. É um amor não correspondido porque ele não se sentiu valorizado por Deus. Mas na hora que aquele espírito volta na memória e sente isso novamente, ele desmorona. Então nós temos isso aqui o tempo inteiro da equipe espiritual. Isso me toca muito. Este é o Bastidores da Apometria.